A tempestade não chegara de súbito. Ela fora anunciada pelo silêncio estranho das aves, pelo vento que empurrava o mar para trás, como quem prende o fôlego antes do grito. No caminho costeiro de Valdória, um país jovem e instável espremido entre falésias e campos de cevada, uma carruagem avançava com dificuldade. Dentro dela, Eliandra Voss, de 17 anos, apertava o xale fino contra o corpo magro, tentando conter o tremor que não vinha apenas do frio. Ela não chorava. Já havia chorado o suficiente nos últimos meses. O homem sentado à sua frente, Martin Voss, oficialmente seu padrasto, mantinha o olhar duro, fixo na janela. Não havia afeto naquele rosto vincado pelo tempo e pelo ressentimento. Desde a morte da mãe de Eliandra, 3 invernos antes, Martin transformara a casa em um lugar hostil, onde cada gesto dela parecia um erro, cada silêncio uma afronta. A viagem naquela noite fora anunciada sem explicações. Apenas uma ordem seca. Arrume suas coisas, vamos partir. Quando a carruagem parou, o cocheiro hesitou. Senhor, a estrada adiante foi tomada pela água. Não é seguro. Martin desceu primeiro, a capa escura chicoteando ao vento. Olhou em volta como quem confere se não há testemunhas. Depois abriu a porta da carruagem. Desça. Eliandra obedeceu. Seus sapatos afundaram na lama fria. O cheiro de sal e terra molhada misturava-se ao medo que subia pela garganta. O senhor disse que iríamos para a capital, ela arriscou, a voz quase inaudível sob o trovão distante. Martin não respondeu. Apenas jogou aos pés dela uma pequena bolsa de pano, leve demais para uma viagem, e fez um gesto para que o cocheiro seguisse. A carruagem partiu, deixando para trás apenas marcas confusas na lama, rapidamente engolidas pela chuva que começava a cair com violência. Eliandra ficou ali, sozinha, no limite entre a estrada e o nada. Foi naquele momento que compreendeu. Não havia retorno, não havia engano. Fora abandonada. A tempestade caiu com fúria, a chuva feria a pele como agulhas, o vento roubava o ar dos pulmões. Ela tentou caminhar, mas o terreno irregular e o peso da água encharcando as roupas tornavam cada passo um risco. Pensou em se abrigar sob as rochas, mas o mar avançava. Pensou em gritar, mas não havia quem ouvisse. O medo cru e animal tomou conta dela. Horas ou minutos, ela não saberia dizer, se passaram até que suas forças começaram a falhar. Os dedos estavam dormentes, os lábios arroxeados. Quando caiu de joelhos, acreditou que aquele seria o fim. Não grandioso, não digno, apenas esquecido, dissolvido na tempestade. Foi então que ouviu outro som além do vento, cascos. Um cavalo surgia na estrada, avançando com dificuldade contra a chuva. Sobre ele, um homem alto, envolto em uma capa pesada, mantinha o controle com firmeza impressionante. Ao avistar a figura caída à margem do caminho, puxou as rédeas com força. "Ei!" gritou, descendo rapidamente. O homem ajoelhou-se diante dela, ignorando a lama que encharcava suas próprias roupas. Tinha traços severos, mas o olhar era atento, quase inquieto. "Consegue me ouvir?" Eliandra tentou responder, mas apenas um som fraco escapou. Ele não hesitou. Retirou a capa e a envolveu com cuidado, como quem protege algo frágil demais para o mundo. "Vai ficar bem, eu prometo." Ela não sabia quem ele era, não sabia por que alguém se arriscaria naquela noite. Apenas sentiu o calor inesperado, o braço firme sustentando seu peso, e deixou-se apagar. Quando despertou, o som da chuva era distante, havia um cheiro diferente no ar. Madeira, fogo, algo quente. Abriu os olhos devagar e encontrou um teto alto, de vigas antigas. Estava deitada em uma cama simples, mas limpa, coberta por mantas grossas. Tentou se sentar, mas uma tontura a fez recuar. Foi então que o homem da estrada surgiu à porta. "Devagar", disse ele, aproximando-se. "Você esteve à beira de uma hipotermia." Ele se apresentou como Conde Alaric de Montrevin, senhor de uma das regiões mais antigas de Valdória. Não havia arrogância em sua voz, apenas uma formalidade contida, como se estivesse acostumado a manter distância do mundo. "Meus criados a encontraram inconsciente quando cheguei ao solar", continuou. "Se tivesse ficado mais tempo na chuva..." Ele não completou a frase. Eliandra tentou agradecer, mas as palavras se perderam no nó que se formava em seu peito. Em vez disso,
Lágrimas silenciosas escorreram, não de dor física, mas do impacto de algo que ela não sentia há muito tempo. Cuidado. Você está segura aqui? Disse Alaric após um breve silêncio. Ninguém irá forçá-la a ir embora enquanto não estiver pronta. Ela assentiu, sem saber o que o futuro reservava. Não imaginava que aquele resgate não era apenas um ato de bondade isolado, mas o primeiro fio de uma trama muito maior. Uma ligação que colocaria ambos em rota de colisão, com segredos, escolhas morais e um país prestes a mudar. Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente se dissipava do lado de fora, algo dentro de Eliandra começava, timidamente, a se reconstruir. Os dias seguintes no solar de Montrevin passaram com uma lentidão quase irreal para Eliandra. O corpo se recuperava mais rápido do que a mente. As febres cessaram, os tremores desapareceram, mas havia algo mais difícil de curar. A sensação constante de que sua permanência ali era provisória. Frágil como vidro fino, o solar erguia-se sobre colinas verdes, afastado das rotas comerciais. Não era um lugar de ostentação, mas de disciplina. Os corredores longos guardavam o silêncio de uma casa acostumada à ausência. Os criados falavam baixo, moviam-se com eficiência respeitosa. Tudo parecia organizado para não incomodar o conde, ou talvez para não lembrá-lo de algo que preferia esquecer. Alaric de Montrevin não era um homem de muitas palavras. Visitava Eliandra uma vez ao dia, certificando-se de que se alimentava e descansava. Perguntava pouco sobre seu passado, e ela agradecia por isso. Contar exigiria reviver. Foi Maribel, a governanta, quem quebrou essa barreira. Ninguém chega aqui por acaso, disse certa manhã, enquanto ajudava Eliandra a caminhar pelo jardim interno. O conde não costuma recolher estranhos na estrada. Na verdade, quase nunca recebe ninguém. Eliandra percebeu que havia algo não dito ali. Então, por que me ajudou? Perguntou sem acusação, apenas curiosidade. Maribel sorriu de forma contida. Talvez porque ele saiba o que é ser deixado para trás. A frase ficou ecoando. Com o passar dos dias, Eliandra começou a observar Alaric com mais atenção. Ele carregava o peso de um homem que vivera demais para alguém da sua idade. Não usava alianças, não falava de família. Quando pensava estar sozinho, permanecia longos minutos olhando para o horizonte, como se esperasse algo que nunca chegava. A aproximação entre eles aconteceu de forma discreta, quase imperceptível. Conversas curtas tornaram-se mais longas. Silêncios passaram a ser compartilhados, não evitados. Eliandra descobriu que o conde fora um jovem reformista no passado, alguém que acreditara em mudanças sociais em Valdória, ideias que lhe custaram aliados, prestígio e a confiança da nobreza tradicional. O poder não perdoa quem tenta torná-lo mais justo, disse ele certa noite, enquanto caminhavam sob as arcadas do pátio. Apenas tolera quem o mantém intacto. Eliandra ouviu com atenção. Pela primeira vez percebeu que não estava apenas se recuperando ali. Estava sendo introduzida a um mundo de tensões invisíveis, mas nada permanecia oculto por muito tempo. A presença de Eliandra no solar começou a gerar murmúrios. Uma jovem sem sobrenome relevante, sem parentes conhecidos, vivendo sob o teto de um conde solitário. Bastou isso para que rumores se espalhassem pelas vilas próximas e, eventualmente, chegassem aos ouvidos errados. Uma carta selou o início do conflito. Era do Conselho Provincial, solicitando explicações formais sobre a hóspede. O tom era educado, mas o subtexto carregava ameaça. Alaric leu em silêncio e dobrou o papel com cuidado excessivo. Eles não se importam com você, disse a Eliandra depois. Importam-se com o que sua presença representa. E o que representa? Ela perguntou. Uma vulnerabilidade. Naquela noite, pela primeira vez, Alaric falou abertamente. Contou que sua posição política era frágil. Os grandes condes de Valdória desejavam seu isolamento completo. Qualquer desvio de conduta ou aparência dele seria usado para afastá-lo definitivamente das decisões regionais. Se descobrirem que a acolhi sem registros, sem permissão, podem acusar-me de abuso de autoridade, explicou. Ou pior, de algo que mancharia seu nome para sempre. O medo voltou a se instalar em Eliandra, mas agora vinha acompanhado de outra sensação. Culpa. Eu posso ir embora,
disse ela, a voz firme apesar do nó na garganta. Não quero causar-lhe problemas. Alaric levantou-se abruptamente. Não, respondeu com mais intensidade do que pretendia. Respirou fundo antes de continuar. Não vou abandoná-la outra vez ao mundo. Foi naquele instante que ambos entenderam. O vínculo entre eles já ultrapassara a caridade. Tornara-se uma aliança silenciosa, proibida não por sentimentos românticos explícitos, mas pela ameaça que representava a ordem estabelecida. Para protegê-la, Alaric tomou uma decisão arriscada. Providenciou documentos provisórios, registrando Eliandra como dama de companhia sob sua tutela direta. Não era uma solução perfeita, mas comprava tempo. Isso me compromete, admitiu, mas também lhe dá uma identidade. Sem ela, você não existe para este país. Eliandra aceitou, consciente do peso da escolha. Naquela mesma semana, representantes do conselho chegaram ao solar. Homens bem vestidos, sorrisos calculados, olhos atentos demais. Observaram Eliandra como se fosse um objeto fora do lugar. Ela sustentou o olhar. Aprendera em pouco tempo que sobreviver não significava apenas resistir, mas escolher ficar quando todos esperavam sua retirada. Ao final da visita, nada foi dito explicitamente. Mas quando os cavalos partiram, Alaric sabia. A tranquilidade chegara ao fim. Eliandra também sabia. A tempestade que quase a matou fora apenas a primeira. As próximas não viriam do céu, mas dos homens, e exigiriam dela algo que jamais imaginara possuir: coragem para permanecer. O verão avançava sobre Valdória quando Eliandra começou a compreender que o solar de Montrevin não era apenas um refúgio, mas um território de silêncios cuidadosamente construídos. Havia portas que não se abriam, corredores que os criados evitavam, e um arquivo trancado no piso inferior que despertava nela uma curiosidade inquieta. Não era desconfiança. Era a sensação de que sua própria história estava de algum modo ligada àquele lugar. A descoberta começou de forma banal. Maribel pedira que Eliandra organizasse antigas correspondências esquecidas em um armário da biblioteca menor. Cartas amareladas, registros de impostos, listas de nomes. Nada que chamasse atenção até que um sobrenome saltou aos olhos. Voss. Ela congelou. O nome aparecia em um documento oficial, datado de 20 anos antes, ligado a uma disputa de terras na região costeira, exatamente onde fora abandonada. O registro mencionava um acordo intermediado por um representante da coroa local, Alaric de Montrevin. As mãos de Eliandra tremiam ao folhear as páginas seguintes. Havia anotações sobre uma mulher jovem, grávida, realocada discretamente para evitar conflitos políticos. O nome estava ali, inconfundível. Helena Voss, sua mãe. O mundo pareceu se deslocar a alguns graus. Naquela noite, Eliandra não conseguiu dormir. As lembranças que possuía da infância eram fragmentadas, mas sempre houvera algo não explicado. A mudança repentina para a periferia de uma vila, o silêncio da mãe quando perguntava sobre o pai, o medo constante de serem vistas. Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Confrontou Alaric no salão menor, onde ele costumava ler relatórios antes do desjejum. Não houve acusação em sua voz, apenas a necessidade urgente de entender. O senhor conheceu minha mãe, disse colocando o documento sobre a mesa. Muito antes de me conhecer, Alaric empalideceu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos que ele acreditara enterrados. Por fim, sentou-se lentamente, como se o corpo já não sustentasse o peso da verdade. Eu esperava que isso nunca viesse à tona, admitiu. Ele contou tudo. Helena Voss fora uma jovem instruída, filha de pequenos proprietários costeiros, envolvida em um escândalo que poderia ter desestabilizado alianças regionais. O homem responsável por sua gravidez era membro de uma das casas mais influentes de Valdória, alguém que jamais poderia ser exposto sem consequências graves. Alaric, então um oficial político em ascensão, fora encarregado de resolver o problema. Eu tinha escolhas, disse, a voz baixa, e escolhi a menos cruel. Ou pelo menos foi o que acreditei. Providenciara uma nova residência para Helena, garantira recursos mínimos e exigira silêncio absoluto em troca de proteção. Nunca mais a vira.
nunca procurara saber o que acontecera depois. Quando a encontrei naquela noite na estrada, Alaric fechou os olhos por um instante. Não a reconheci, mas talvez alguma parte de mim soubesse. Eliandra sentiu a raiva subir como fogo lento. Não era ódio simples, era a dor de perceber que sua vida fora moldada por decisões tomadas à mesa de homens poderosos, longe de qualquer tempestade real. "O Senhor ajudou a apagar minha existência", disse ela. "E agora me pede que confie." Alaric não se defendeu. "Não posso mudar o passado", respondeu. "Mas posso assumir minha responsabilidade agora." A descoberta mudou tudo. Eliandra passou a enxergar o conselho, os nobres e até o próprio Alaric sob uma nova luz. Já não era apenas uma jovem acolhida por acaso. Era uma peça esquecida de um jogo antigo, cuja revelação poderia abalar estruturas cuidadosamente mantidas. E alguém mais sabia disso. Dias depois, uma visita inesperada chegou ao solar. Lord Severin Calder, membro influente do Conselho Provincial. Seu olhar repousou em Eliandra por tempo demais avaliando. "Curioso", comentou com um sorriso fino. "Certos nomes retornam quando menos esperamos." Alaric entendeu o aviso. Se o segredo viesse a público, Eliandra poderia ser usada como moeda política ou descartada como prova inconveniente. Pela primeira vez, a ameaça não era abstrata. Tinha rosto, voz e intenção. Eliandra, porém, não se encolheu. A revelação, dolorosa como fora, dera-lhe algo novo: consciência. Ela não era um erro a ser escondido, mas a consequência de escolhas que agora precisavam ser encaradas. Enquanto o sol se punha sobre Montrevin, ela decidiu que não permitiria que outros escrevessem o próximo capítulo de sua história. O segredo estava descoberto, e com ele, o início de uma provação que não poderia ser enfrentada sozinha, nem evitada. A revelação do segredo não permaneceu confinada às paredes do solar de Montrevin. Em Valdória, verdades raramente ficavam em silêncio quando eram úteis. O nome Voss, antes irrelevante, começou a circular em sussurros calculados, sempre acompanhado de conjecturas, nunca de fatos completos. O Conselho Provincial moveu-se com rapidez. Uma audiência extraordinária foi convocada na cidade de Learmont, centro administrativo da região. Oficialmente, tratava-se de revisar antigos acordos fundiários. Na prática, era um cerco político a Alaric e, por extensão, a Eliandra. "Eles querem que eu vá", disse Alaric, entregando a carta selada a Eliandra. "E querem que você esteja presente." "Para me expor", respondeu ela sem hesitar. Ele assentiu. A viagem até Learmont foi tensa. Pela primeira vez desde a tempestade, Eliandra deixou o solar não como hóspede invisível, mas como figura observada. Nas vilas por onde passaram, olhares curiosos, alguns hostis, outros apenas famintos por escândalo, seguiam seus passos. Ao chegarem, encontraram uma cidade inquieta. Trabalhadores se aglomeravam nas praças, discutindo impostos, colheitas injustamente taxadas, promessas não cumpridas pela nobreza. Valdória fervia por baixo da superfície. A audiência ocorreu em um salão amplo, frio, onde bandeiras antigas lembravam um passado de glória que já não convencia ninguém. Lord Severin Calder presidia a sessão, ladeado por outros conselheiros. "Conde de Montrevin", iniciou Severin. "Sua conduta recente levanta questionamentos sérios. Não se tratava apenas de Eliandra. Usaram-na como ponto de partida para atacar antigas posições reformistas de Alaric, acusando-o de interferência indevida, de decisões unilaterais, de sentimentalismo perigoso. Quando Eliandra foi chamada a falar, o salão silenciou. Ela sentiu o peso coletivo daquele momento. Não era apenas sua reputação em jogo, mas o precedente que sua existência representava. Uma mulher marcada por acordos ocultos, agora visível demais para ser ignorada. "Não estou aqui para acusar", disse ela com a voz firme. "Estou aqui porque fui convidada a existir publicamente." Um murmúrio percorreu a sala. Eliandra contou sua história sem adornos. O abandono, a vida à margem, a noite da tempestade. Não citou nomes poderosos, mas deixou claro que decisões tomadas em gabinetes tinham consequências humanas irreversíveis. Do lado de fora, a notícia se espalhou rápido. Trabalhadores, mulheres, pequenos comerciantes começaram a se reunir diante do edifício.
Muitos reconheciam naquela jovem algo familiar. A marca de um sistema que escolhia quem merecia proteção. A pressão cresceu. O conselho percebeu tarde demais que a audiência escapara ao controle. Ao tentar usar Eliandra como prova de corrupção moral, haviam oferecido a ela uma tribuna. Alaric, observando tudo, compreendeu que já não era possível protegê-la apenas com silêncio. A aprovação deixara de ser individual, tornara-se coletiva. Naquela mesma noite, confrontos menores eclodiram nas ruas. Não uma revolução aberta, mas sinais claros de ruptura. Valdória exigia respostas. Severin Calder fez sua jogada final. Propôs o afastamento imediato de Alaric e o envio de Eliandra para a custódia administrativa, longe dos olhares públicos. Foi quando Alaric se levantou. Se ela for silenciada, declarou, que fique registrado que o conselho escolheu preservar a mentira. A decisão foi adiada. O impasse, público. Eliandra saiu do salão exausta, mas consciente de algo irreversível. Já não poderia retornar à invisibilidade. Pessoas esperavam algo dela agora, não como símbolo perfeito, mas como alguém que ousara permanecer de pé. A aprovação estava em curso, e não havia mais caminho de volta. Os dias que se seguiram à audiência em Learmont foram de suspensão. Valdória parecia conter a respiração. O conselho não se pronunciava. Alaric permanecia oficialmente afastado de suas funções. E Eliandra tornara-se um nome repetido nas ruas. Às vezes com respeito, às vezes com ressentimento, mas nunca mais com indiferença. Eles retornaram ao solar de Montrevin sob escolta discreta. Não por proteção, mas por vigilância. Se algo acontecer, disse Alaric durante a viagem, quero que saiba que não me arrependo. Eliandra olhou para ele com uma serenidade que não possuía semanas antes. O arrependimento não mudaria nada, respondeu. O que importa é o que fazemos agora. A pressão popular crescia. Pequenos conselhos locais começaram a questionar decisões antigas. Registros esquecidos foram solicitados. O nome Helena Voss reapareceu em documentos que jamais deveriam ter sido revisitados. O passado, finalmente, cobrava seu preço. Lord Severin Calder tentou resistir. Propôs acordos, silêncios negociados, versões suavizadas da verdade. Nada funcionou. A história já não pertencia aos gabinetes. Foi Eliandra quem tomou a decisão final. Com o apoio discreto de Maribel e de antigos aliados de Alaric, ela organizou um encontro público no pátio externo de Montrevin, não como acusação formal, mas como testemunho aberto. Homens e mulheres das vilas próximas compareceram. Alguns tinham sido afetados por decisões semelhantes às que moldaram sua vida. Não peço punições, disse Eliandra diante da multidão. Peço reconhecimento. Falou da mãe, não como vítima abstrata, mas como mulher real. Falou do abandono, não para inspirar pena, mas para expor a lógica que o tornara possível. Falou do conde, com honestidade. Nem herói nem vilão, mas alguém que escolhera assumir sua parte tarde demais. Ainda assim assumira. O efeito foi profundo. Dias depois, o Conselho anunciou uma revisão geral dos acordos sigilosos das últimas décadas. Severin Calder renunciou por motivos de saúde. Alaric teve sua posição restaurada, mas recusou retornar aos moldes antigos. Não quero mais poder que dependa do silêncio de outros, declarou. Ele propôs algo novo. Um registro civil regional independente da nobreza, para garantir identidade e direitos mínimos a pessoas antes invisíveis. A ideia encontrou resistência, mas agora havia pressão suficiente para que fosse implementada. Eliandra recusou qualquer título formal. Meu nome já basta, disse. Ela permaneceu em Montrevin por um tempo, ajudando na organização dos arquivos, acompanhando mulheres que buscavam reconhecimento, orientando outras que, como ela, haviam sido empurradas para as margens. Não havia triunfo absoluto. Algumas injustiças permaneceram, algumas feridas nunca fecharam completamente, mas algo essencial mudara. A certeza de que o esquecimento não era mais inevitável. Numa manhã tranquila, meses depois, Eliandra caminhou até o limite da propriedade, onde a estrada costeira ainda carregava marcas da antiga tempestade. O mar estava calmo. Alaric aproximou-se. Você poderia ir embora, disse ele. Construir algo só seu. Ela sorriu. Eu já construí.
Valdória não se tornara um país justo da noite para o dia. Mas aprendera lentamente que nenhuma ordem se sustenta quando ignora os que ficaram para trás. Eliandra Voss não foi salva apenas por um conde naquela tempestade. Foi salva quando decidiu não desaparecer novamente. E esse foi seu legado. Alguns anos se passaram desde a tempestade que mudara o curso da vida de Eliandra Voss. Valdória já não era a mesma, embora ainda estivesse longe de ser o país que muitos sonhavam. As mudanças haviam sido lentas, imperfeitas, mas reais e, sobretudo, visíveis. O registro civil regional, inicialmente tratado como concessão temporária, tornara-se permanente. Não resolvera todas as desigualdades, mas dera nome, data e existência a milhares de pessoas antes reduzidas a números informais ou a completo esquecimento. Para muitos, aquilo fora o primeiro passo para reivindicar algo maior. Eliandra nunca ocupou cargos oficiais. Recusou convites, evitou tribunas. Preferia o trabalho silencioso, orientar, registrar, acompanhar. Tornara-se referência não por autoridade imposta, mas por coerência. Sua história era conhecida, mas ela jamais permitiu que fosse transformada em mito conveniente. Não sou exemplo, costumava dizer. Sou consequência. O solar de Montrevin também mudara. Menos fechado, menos solene, Alaric envelhecera visivelmente, mas carregava uma serenidade que antes não possuía. Caminhava mais devagar, falava menos ainda, porém com maior clareza. Nunca voltou a ocupar o centro do poder, e isso lhe parecia um alívio. Entre eles, estabeleceu-se algo que não precisava de nome. Não era dependência, nem dívida, nem romance idealizado. Era reconhecimento mútuo, o entendimento raro de que ambos haviam falhado antes de acertar. Certa tarde, Eliandra recebeu uma carta vinda da costa norte. Uma jovem pedia ajuda para registrar o filho, nascido de uma união que não deveria existir. Ao ler, Eliandra fechou os olhos por um instante. A história não era igual, mas rimava. Preparou-se para a viagem sem alarde. Antes de partir, passou novamente pela estrada onde fora abandonada. O local já não parecia ameaçador. Apenas um trecho comum de terra e pedra como tantos outros. Ainda assim, ela parou ali por alguns minutos. Não para reviver a dor, mas para confirmar algo essencial. O lugar não a definia mais. Ao montar no cavalo, sentiu o vento leve vindo do mar. Não havia tempestade no horizonte. Seguiu adiante sabendo que nem sempre estaria segura, nem sempre seria ouvida, mas que jamais voltaria a ser invisível e ajudaria outros a também não serem. Porque algumas histórias não terminam com redenção completa, elas continuam.